2 Coríntios, capítulo 7, versículo 6, quem encontrou, diga amém. Está escrito assim: mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. O versículo 7 diz: e não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado de vós, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Repita após mim: mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Amém. Eu gostaria de trabalhar, irmãos, com os irmãos esta tarde, não o plano de fundo geográfico nem histórico, e não irei também abordar o contexto deste capítulo, haja vista até mesmo desta carta. Mas eu quero falar com vocês acerca de um princípio que o apóstolo Paulo, ele vai revelar nestes dois versos. Paulo, ele vai revelar um princípio acerca da obra do Senhor e de como que as coisas caminham e de como as coisas se determinam. Paulo, ele vai trabalhar aqui, neste pequeno verso, versículo 6, acerca de alguns princípios que nós precisamos identificar. O primeiro princípio que eu quero falar com os irmãos esta tarde é quando Paulo, ele começa o versículo dizendo: mas Deus, que consola os abatidos. Paulo, ele vai dar um princípio. E qual o princípio? Ele está identificando que a primeira fonte de consolo do abatido, ou a primeira fonte de consolo da igreja, ou a primeira fonte de consolo que nós realmente teremos o consolo é Deus. Então, a primeira fonte de consolo que Paulo está identificando, está falando, é Deus. Nós, como servos do Senhor, a nosso primeiro consolo não está nos recursos naturais que temos. Nosso primeiro consolo não está numa terapia ou em algo qualquer natural que existe nesta terra. Não exterminando ou não tirando isso, porque os profissionais da área estão aí para isso. Paulo está revelando o princípio, que o primeiro consolo do abatido está em Deus. Nós podemos, irmãos, eu sinto a presença de Deus aqui para falar isso, nós podemos entender isso, e quando realmente arte dar na nossa mente, nós começamos a nos mover para este consolo. O que Paulo está falando aqui é que por mais que algumas vias, ou que por mais que algumas pontes podem ser utilizadas por Deus, precisamos sempre entender que Deus sempre será o princípio desses moveres. A glória sempre será para Deus, a honra sempre será para Deus. E a nossa movimentação em encontrar consolo tem que ser primeiro em direção a Deus. Nós estamos mal acostumados ou mal adaptados, muitas das vezes, quando encontramos em circunstâncias, antes de procurar Deus. Nós procurarmos profissionais, antes de procurar Deus, de procurarmos lugares, antes de procurar Deus. Mas Deus está dizendo uma palavra para alguém aqui esta tarde. Antes de você procurar qualquer destas coisas, Ele é a sua fonte, Ele é o seu recurso, é dele que você vai receber o consolo que você precisa. Alguém pode dar glória a Deus?
Isso. Isaías capítulo 51, versículo 12 diz isso: eu sou aquele que vos consola, diz o Senhor. Isaías, o profeta, Deus está usando a boca de Isaías para dizer, para relembrar ao povo: eu sou aquele que vos consola. O que Deus está falando é que Ele é que vai aparecer diante de ti para te consolar. Pastor, o que significa a palavra consolar? Porque o Senhor está falando de consolo, o Senhor está falando de consolação, o Senhor está falando de uma ação de Deus e de uma ação minha. O que significa a palavra consolar? Ora, a palavra consolar significa alívio. A palavra consolar significa ânimo. A palavra consolar significa aquecer. A palavra consolar significa amparar. Isso nos faz ou nos conota a dizer que quando Paulo escreveu, mas Deus que consola os abatidos, é como se ele estivesse dizendo, mas Deus que anima os abatidos. Mas Deus que aquece os abatidos, mas Deus que ampara os abatidos, mas Deus que refrigera os abatidos. Isto implica em dizer que o Deus que nós servimos está te relembrando esta tarde que o aquecer que você precisa está nele, o alívio que você precisa está nele, o amparo que você precisa está nele, e ele está aqui nesta tarde para te consolar. Aleluia! Consolação é isso, é ânimo. Romanos capítulo 15, versículo 4 diz assim: porque tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento, uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes em uma boca e glorifiques a Deus Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo. O que Paulo está escrevendo aos Romanos, ele está falando que a primeira fonte de consolação de Deus para mim e para você é a sua palavra. Irmãos, quando nós abrimos as Escrituras, nós temos consolação de Deus. Tem pessoas que só têm a Bíblia por amuleto, deixa ela aberta no Salmo 91, deixa ela aberta no Salmo 23, deixa ela aberta em qualquer outro salmo, o Salmo 46, mas não abre a Bíblia para lê-la e para ser consolado por Deus. Ora, precisamos entender que a primeira fonte de consolo minha e sua é a palavra de Deus. Então não só leia a Bíblia, mas também escute a Bíblia. Não só escute a Bíblia, mas também leia a palavra de Deus, porque através das Escrituras Ele vai te consolar, Ele vai te dar esperança, Ele vai te animar. E eu quero ser boca de Deus para você aqui esta tarde, para te dizer que Ele vai te dar ânimo aqui esta tarde, pelo poder da sua palavra. Aleluia! Aleluia! E tem momentos que nós precisamos desse ânimo de Deus, precisamos desse refrigério de Deus. E a palavra é a primeira fonte aqui na terra para mim e para você. Irmão, se você abrir, se você ligar sua televisão nos noticiários, você só vai chorar, só vai lamentar. Se você pegar sua mídia social, você só vai ter dificuldades. Se você ficar caminhando pelas atualizações da terra, é só fim de mundo, irmão.
Mas abre a Bíblia para você ver. Abre o livro de Josué. Capítulo 1. Lá está Deus instruindo Josué, falando: não temas, porque eu sou contigo. Porque assim como eu fui com meus contigo. Abre a Bíblia em Josué capítulo 2. Josué está falando para o povo e animando o povo a se fortalecer. Abre a Bíblia em Josué capítulo 3, é a preparação, o capítulo 3 é a preparação para o capítulo 4, porque é quando o povo vai passar pelo rio Jordão, e ali vai se estabelecer um monumento, 2 altares, um altar que o Jordão passa por cima, e um altar que é visto pelas pessoas. O primeiro altar significa que seria monumento ou memorial para gerações futuras. Isso implica dizer que o crente precisa ter 2 altares, um altar que é escondido e um altar que é para as pessoas. O altar para as pessoas é para testemunho, mas o altar escondido é o altar para Deus. Quando a Bíblia está falando isto, está dizendo: santificai-vos hoje, estava falando de um milagre que aconteceria na vida do povo, ou no povo de Israel. Deus está dizendo para alguém aqui esta tarde é tarde de você receber o seu milagre, o consolo de Deus para a sua vida. Se tem palma para dar, bate palma, e se tem glória para dizer, diga glória. Eu estou animado, irmã Normi. Consolo de Deus. Então a primeira fonte de consolo que nós temos é a palavra. Irmão, a Bíblia é uma coisa incrível. Abre a Bíblia, irmão. Se você abrir a Bíblia hoje, pastor Anderson, em Josué capítulo 6, Jericó está caindo. Abre hoje. Se você abrir amanhã, Jericó caiu de novo. Abre na sexta-feira, caiu de novo. Porque todo dia a palavra está reafirmando. Todo dia a palavra está reafirmando contigo. Todo dia a palavra está te consolando. Todo dia a palavra está te animando. Posso falar uma coisa para você? Levanta a cabeça. Coloca um sorriso no rosto. Porque Deus está dizendo para alguém aqui esta tarde: eu estou trazendo consolação para você neste lugar. Eu estou te animando aqui esta tarde. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou. Segunda fonte de consolo de Deus, o seu Espírito. João 14,16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O versículo 26. Mas aquele Consolador, aleluia, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Primeira fonte de consolo, a palavra. Segunda fonte de consolo de Deus, o Espírito Santo. Deus está dizendo para você: eu não te abandonei, eu estou contigo, estou usando a minha palavra, mas também o meu Espírito está derramado em vós para te consolar. Irmãos, tem momentos na nossa vida que nem a presença de pessoas nos consola. O que nós vamos falar, irmãos? Olha aqui para mim, numa situação de uma perca de um ente querido para uma pessoa. Fala para mim, palavras conseguem consolar? Não consegue. Você pode chegar para a pessoa e pode falar meus sentimentos, você pode dizer o que for, nada consola essa pessoa. Mas o Consolador, se ele vier, e ele encher os seus lábios de uma palavra que veio da parte dele, irmãos, pode ser a dificuldade que essa pessoa estiver enfrentando,
pode ser o momento que ela estiver passando, o Consolador, ele vai animar essa pessoa. Por causa disso, irmão, que a consolação nossa é vaga, é sempre pequena, é sempre baixa, mas a consolação que vem do alto, o ânimo que vem do alto, o aquecer que vem do alto é diferente, porque ele não é passageiro, ele é permanente. Que nesta tarde, em nome de Jesus, eu quero ser uma boca de Deus para a sua vida neste lugar, que nesta tarde o Espírito Santo de Deus possa te consolar neste lugar, o Espírito Santo possa te animar neste lugar, o Espírito possa te aquecer neste lugar, o Espírito possa te levantar neste lugar. Eu não sei o que você está esperando, o que você está enfrentando, mas chegou o seu tempo. Receba o consolo de Deus esta tarde. Tem alguém para tomar posse dessa palavra? Oh, glória! O consolo de Deus, o consolo que vem de Deus. E nesse sentido, o Espírito Santo, ele também não só faz o papel de manifestação, e nós precisamos entender que o Espírito está do nosso lado. Nós temos o Espírito Santo acessível. O que para alguns era promessa, o que para outros virou realidade, essa realidade está patente e plausível diante de nós. O Espírito Santo, irmãos, ele é uma pessoa, caminha com ele, irmão, anda com ele, conversa com ele, desabafa com ele, fala para ele, chora com ele, conta para ele. Calabai, show, que leva xaracalabai, calabai, xaracalabai. Quando você conta as coisas para o Espírito, ele tem uma palavra para dizer para você. Quando você fala para o Espírito Santo, ele tem algo para dizer a você, e nesta tarde o Espírito está queimando o teu coração para lhe dizer, nesta tarde, eu estou aí contigo, você não está sozinho neste processo, você não está sozinho nesta batalha, se levante, porque eu estou movendo as coisas em seu favor. Pastor, essa palavra é de ânimo, sim, porque Deus está falando para alguém aqui, levanta! Fique de pé! Pare de se vitimizar diante dessa situação. Para de se vitimizar! A palavra de Deus para você essa tarde é: Ele está te animando. Ô Josué, levanta, toma posse da terra que já é sua, eu já te dei, levanta e toma posse. Aleluia. Para caminhar, para finalizar, não tem como eu concluir. Outro dia, quem sabe o pastor Cláudio deixar eu vir, eu volto e termino a mensagem. Mas ele está dizendo, mas Deus que consola os abatidos, ele está dando a primeira fonte de consolo, que é Deus. Deus usa suas ferramentas, a palavra e o Espírito. Quem são os abatidos? Ou quem é o abatido? O abatido é aquela pessoa que foi atingida. O abatido é aquela pessoa que foi alcançada por uma determinada arma. Ou o abatido pode ser a pessoa também que essa linguagem de abatimento é uma linguagem de luta, de arte marcial. Então o abatido pode ser aquela pessoa que foi atingida, jogada no chão. Mas entretanto, não se deixa se enganar. Porque todo abatido, todo prostrado, toda aquela pessoa que foi atingida, ela não está destruída.
Porque o abatido, ele não foi destruído, ele foi abatido, mas não foi destruído. Então o que Paulo está dizendo, Paulo está falando assim, ó, teve uma situação que nos atingiu, mas não nos destruiu. O que Paulo está falando é o seguinte, teve uma situação que me pegou. Pastor Anderson, teve uma situação que me jogou no chão, mas essa situação não me destruiu, essa situação não me abateu, essa situação não me prostrou. Quem é o abatido? O abatido é aquele que foi atingido, mas não destruído. Tem muita gente que só porque foi atingido acha porque está acabado. Irmãos, a vida ou a nossa trajetória de vida é suscetível a essas coisas. Tem coisas que vão nos pegar de surpresa. Tem situações que nos vão pegar de assalto. Tem coisas que nós não esperamos que vai acontecer. Ou tem pessoas aqui que chegou em uma situação que não esperava que iria acontecer. Isso é um abatimento. Às vezes você está prostrado. E você acha, acabou. É fim de história. É fim de percurso, é fim de caminho, mas Deus está falando para você aqui, você pode até ter sido atingido, você pode ter sido até prostrado, você pode ter sido até jogado no chão, mas você não está destruído, você não está acabado. Aí Deus está falando para você que está abatido, eu sou ânimo. Para você que foi atingido e acha que está destruído, eu vou te erguer. O que Paulo está falando aqui, ó, nós fomos atingidos, nós fomos abatidos, mas Deus nos levantou. Mas Deus, já tem alguém de mão levantada aqui? Porque eu quero profetizar, eu estou sentindo graça para falar. Deus vai pegar na sua mão, Deus vai te levantar. Você não vai andar sozinho. Você não vai andar sozinha, Deus vai segurar na sua mão. Levanta suas mãos assim para o alto. Levanta suas mãos para o alto e sinta essa presença de Deus que está neste lugar. Eu quero convidar as mulheres da intercessão para orar. Sinta essa graça de Deus neste lugar, porque Deus está falando para alguém aqui: eis que pego na sua mão, eis que te levanto. Você pode ter sido até atingido, mas você não foi destruída. Você pode ter sido até atingido, mas não foi destruído. Eu te levanto, eu te animo, eu te aqueço, eu te amparo, eu te fortaleço. É a palavra de Deus para você. Sinta essa graça aí, sinta o consolo do Espírito Santo aí, sinta o consolo do Espírito Santo aí, sinta o ânimo de Deus aí, sinta o aquecer de Deus aí, o Deus que consola os abatidos, o Deus que anima os abatidos, o Deus que levanta os abatidos, o Deus que aquece os abatidos. Recebe o alívio de Deus, recebe alívio de Deus aí, recebe aquecimento de Deus aí. Calai chom de calabaia, elebai shure calabaia, calabachara calabai. Recebe a graça que desce aqui, está acessível. Dá glória para o Rei da Glória. Eu vou deixar você glorificar Jesus. Consola Jesus, consola Jesus, consola Jesus, consola Jesus, consola Jesus. Mais Senhor, mais Senhor, mais Senhor,
Mais, Senhor, mais Espírito Santo, mais Espírito Santo, mais Espírito Santo, mais Deus que consola os abatidos, mais Deus que consola os abatidos, mais Deus que consola os abatidos, Ele está aqui. Olhe para cá, nós vamos finalizar. Laichou me que levia naicho rebadacalavachai. Aleluia! 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 Que graça, Jesus, que é isso? Clamancho que deveia mão de remai querevachai macalabai. Ei! Vai chover, vai bacalabais. Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. Tem graça de Deus aqui nesta tarde. Jesus está pegando na mão de alguém aqui nesta tarde. Jesus está levantando alguém aqui nesta tarde. Que graça! Fique de pé. Eu quero te convidar aqui à frente. Saia do seu lugar, vem aqui à frente agora. Moça, pega aqui na minha mão. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Eu vejo a senhora entrando em vários consultórios médicos. E quando eu olhei para a senhora, eu vi muito sofrimento. Mas Deus que consola os abatidos. A senhora foi atingida. A senhora foi atingida fortemente. Eu vejo uma briga. Eu vejo uma guerra muito forte. Mas papai está dizendo para a senhora esta tarde. Assim como eu estou pegando aqui na sua mão, Ele está dizendo, eu pego nas suas mãos esta tarde. E eu te consolo. Eu te animo. Eita, eu te levanto. Porque muitas pessoas acham que a senhora está destruída. Mas Deus está dizendo, não acabou. Não é o fim. Eu te levanto esta tarde para a glória do meu nome. Assim te diz o Senhor. Toma posse da sua bênção. Aleluia. Coloque as mãos no seu coração. Feche seus olhos. Dá-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que neste deserto vai chegar ao fim. Como é que é, pastor Anderson? O Senhor está cuidando de mim. Aleluia! Coloque as mãos no seu coração, feche os seus olhos, porque a palavra de Deus está trabalhando. Eu quero convidar as mulheres da intercessão para colocar as mãos sobre os irmãos que estão aqui à frente.
Enquanto o pastor Anderson canta, nós vamos interceder por vocês. Nós vamos orar por vocês, porque o Espírito Santo de Deus está entrando com providência neste lugar. Aleluia, canta, pastor Anderson. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que em nome de Jesus, em nome de Jesus, cuidando de mim. Calebiga, bacalava, chava, calabai. Deus, não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não trago nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como no deserto isso vai passar. Por isso resistindo estou, quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Se acordar é o que sustenta me de pé, eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. Receba o consolo de Deus. Receba o consolo de Deus. Ver o amanhã, mas hoje sei. Receba o consolo de Deus. Receba a graça de Deus. Graça de Deus. Graça de Deus. Receba a graça de Deus. Graça de Deus. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra. Te louvar. Ações é mais que estratégia. Eu posso não ver o amanhã, mas hoje sei que nesse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Deus está cuidando de ti. Você faz assim com as mãos. Isso, faz assim com as mãos. Eu via muitas chaves caindo em suas mãos. Chaves douradas que caíam sobre suas mãos. E elas caíam. Você precisa de uma confirmação de Deus para um posicionamento. E Deus está falando: eu confirmo esta tarde aquilo que você precisava. Eu estou trazendo confirmação esta tarde sobre a sua vida, porque eu sou Deus para fazer. Assim diz Deus. Fecha assim, fecha, coloca aqui no coração. Deus é contigo. Levante as suas mãos para os céus. Eu quero que você diga 3 graças a Deus, tá? 3, eu vou falar, já você vai falar graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, amém? 1, 2, 3. Se você pode dar uma salva de palmas para o Senhor.